Ei, amada, ei, amado, seja muito bem-vinda a esse espaço de reflexão, de acolhimento e de sabedoria sobre um assunto que muitas vezes é visto com um certo tabu, o acolhimento à passagem. E como a comunicação é um recurso de sabedoria e de continuidade na nossa jornada com o luto. Eu sou Kathleen Hoff, eu sou terapeuta de famílias multiespécie, médica veterinária de formação, com uma especialização em curso em gestão de pessoas e para além de todos esses títulos, reikiana desde os 6 anos. Mas antes de tudo isso, antes de todas essas coisas que o mundo trouxe para mim, eu sou apenas um ser humano. Filha da Ana Regina Perim, do Mauro Hoff e tutora, desde muito pequenininha, tutora de muitos seres que trouxeram uma significativa transformação na minha vida. Eu sempre falo que eu sou tutora e reikiana desde que me conheço por gente. Esse olhar holístico, integrativo, sempre foi uma verdade dentro das nossas conversas familiares. Eu sempre entendi que nós, enquanto humanos, éramos compostos de corpo, mente e espírito, e de que esses três aspectos estavam muito alinhados na nossa caminhada terrena. Se o meu corpo energético não se sente bem, isso pode ter impacto no meu corpo físico. A espiritualidade tem contato e gera movimentos para a nossa caminhada de vida nessa terra. E é por isso que eu senti de adentrar nesse tema que hoje nós vamos conversar. Primeiro, porque hoje é um dos caminhos que eu mais sou direcionada pela espiritualidade a gerar de acolhimento, através da comunicação entre consciências, através dos ensinos, das sabedorias compartilhadas. A gente vai trazendo clareza para um tema que muitas vezes é visto com uma certa resistência, é visto com um certo teor de tristeza, é visto com um certo peso, mas que todo mundo sabe que é a única certeza que nós temos na vida. Todo mundo fala isso, né? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Mas se essa é a nossa única certeza, por que tamanha resistência em falar sobre finais? Nós não somos muito doutrinados a adentrar nesses assuntos, a olhar para os fins dos processos, mesmo que a natureza nos ensine constantemente e nos recorde constantemente que aqui na Terra as coisas têm início, meio e fim. E eu nem estou falando pelo início do dia e o final do dia. Eu falo também pelas estações e pela ciclicidade. Constantemente a natureza nos faz pensar sobre todas as ciclicidades que nós vamos viver na nossa caminhada terrena. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fechar os olhos rapidinho e a fazer um breve respiro. Inspira e solta. E vai trazendo presença. Faz esse movimento mais uma vez. Inspira e solta. Quando for sentindo essa presença no teu corpo, eu vou te convidar a abrir os olhos e te explicar o porquê que eu tô te convidando a respirar. Porque eu não sei em que momento tu tá da tua jornada. Eu não sei como tá a tua jornada pessoal, como tá a tua jornada no trabalho, se você adentra nesses assuntos ou se esse assunto já foi pauta em algum momento para você. Quando nós falamos sobre luto, naturalmente, a nossa mente nos leva a pensar sobre as nossas próprias histórias. Mas depois dessa palestra, eu vou liberar um material para que você possa escrever um pouco sobre isso, porque a escrita ela também é um recurso para que nós possamos nos acolher nesses momentos. Mas além disso, quando nós vivenciamos a perda de quem nós amamos, gera em nós um movimento imenso. E na verdade, esse movimento nos coloca num solo desconhecido. Eu sinto que o processo de vivenciar a passagem de quem nós amamos coloca nós num estado de caverna, porque tudo fica diferente. A gente vivencia a mesma vida, a gente vivencia o mesmo normal, mas o nosso normal interno não é mais o mesmo. E é por isso que hoje eu senti de trazer esses saberes espirituais para que você se sinta direcionada e acolhida
independente do momento em que você esteja, e para que você saiba que há na espiritualidade um caminho real e um caminho palpável de sustentação para a tua continuidade terrena. Porque na Terra tem início, meio e fim, mas na nossa jornada de alma há uma continuidade. E falar do luto tem essas resistências, tem esses pesos, e é para te trazer justamente esse respiro que eu adentrei nesse processo. Se você está aqui, você recentemente viveu a perda de quem você ama, viveu a perda de um animal, viveu a perda de um ser humano, eu quero te falar que independente de quem você tenha perdido, a tua dor é legítima. E é que você tem um espaço seguro para sentir e para dar vazão para essa sensação. Quando nós entramos nesse assunto, no luto geralmente, ou quando nós vamos falar sobre ter perdido alguém, o tom da conversa muda. Porque nós não fomos acostumados a adentrar nesse precioso tema que a vida costumeiramente nos lembra que existe. E quando a gente olha para os seres, olha para a vida, entendendo que essa espiritualidade é um fator importante para a nossa existência na Terra, nós vamos abrindo espaço para algo que tem uma bagagem e uma sabedoria muito profunda, mas que não necessariamente os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Como eu falei para vocês sobre essa saúde holística, desde pequeno eu entendi que o nosso corpo físico ele é composto de corpo, mente e espírito. Existe esse corpo energético e esse corpo espiritual. E trazer sustento espiritual, tanto a quem está no processo de fazer a passagem, quanto a nós que ficamos, traz um amparo para que nós possamos continuar. A comunicação entre consciências, ela entra como um recurso de sabedoria, de clareza e de direcionamento. E aqui eu não falo só da comunicação intuitiva, eu falo de todo e qualquer tipo de comunicação. Porque quando nós conseguimos comunicar o que nós sentimos, o processo e a jornada fica mais leve. E quando a gente fala sobre luto, o luto não acontece somente após a passagem. Ele acontece também antes do momento da nossa passagem. E quando a gente fala sobre o antes do momento da nossa passagem, o antes do momento da passagem dos nossos animais, existe um processo de luto antecipatório. E esse luto antecipatório acontece quando nós recebemos uma notícia ou percebemos a finitude da vida acontecer na frente dos nossos olhos. Alguns dias atrás eu fiz um exame com a Belinha, que é a minha maninha de quatro patas, e a gente fez um check-up no ultrassom dela e eu já sei que ela tem uma doença renal crônica. E quando a gente foi fazer o exame, eu recebi a notícia de que os rins dela estão com 70 a 80% do funcionamento comprometido. Quando a gente recebe essas informações, quanto mais acolhimento e direcionamento, compassividade nós recebemos essas informações, mais tênue, mais amoroso se torna esse processo. Porque ali, naquele momento, naquela conversa, eu me deparei com a finitude da vida dela. Isso já faz com que nós adentremos um estado de luto. Mas o luto acontece antes desses processos e depois da passagem também. E quando a gente fala da comunicação intuitiva, eu sempre peço que a gente dê espaço, que você dê espaço para que a tua intuição te guie. Em especial se você vai buscar uma comunicação com um animal que não está mais aqui. Porque a comunicação, ela é uma peça muito importante nesse caminho. Porque a espiritualidade do teu animal, ela vai falar aquilo que ela sabe que é importante para você receber naquele momento. Muito além de questionar o que a gente deseja saber sobre como eles estão, a gente também recebe esses direcionamentos e essas mensagens que trazem clareza e trazem sustento. Porque é uma jornada de readaptação, é de reconhecimento. Porque o luto não acontece somente por conta da passagem, ele acontece também por conta da rotina que vai mudar, das mudanças, de todo esse novo que está se apresentando na nossa frente. E o luto da passagem de um animal, de um ser humano, não é uma relação que necessariamente a gente consegue exteriorizar falando. É um sentimento que nem sempre tem, num primeiro momento, uma definição em palavras. O nosso corpo sente cansaço, o nosso corpo sente peso, o nosso dia fica preguiçoso e o luto se manifesta nessas diferentes facetas.
E cada ser humano vivencia esse processo de uma maneira muito singular, porque só nós sabemos o espaço que aquele ser tomou na nossa rotina, tomou na nossa vida, tomou na nossa trajetória. E esses momentos de finais, eles fazem com que a nossa maneira de ver a vida se manifeste diferente. Eu quero te convidar agora a um olhar e uma perspectiva diferente sobre o final. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que perdemos? A gente sempre fala sobre perder alguém, sobre o final e a perda de quem nós amamos. Mas será mesmo que perdemos? Vamos falar um pouco sobre essas passagens naturais, as não naturais e também as acidentais? Quando nós falamos sobre a morte, nós sempre falamos sobre perder, porque a gente perde de fato o físico, a gente perde o contato, a gente perde o toque, o cheiro, a matéria daquele ser. Mas eu quero te convidar a ver isso de uma outra perspectiva, porque a gente perdeu o ver, a gente perdeu aquela presença, mas o amor que nós construímos e a relação que foi estabelecida é algo que permanece vivo em quem nós nos tornamos. Porque eu sou hoje quem eu sou por conta da presença da Julieta na minha vida, do meu avô, da minha tia Kitty, do Brancão, desses seres que são parte importante de quem eu me tornei. Quem fala com vocês hoje é um ser que muito aprendeu com esses seres que não estão mais aqui. E isso tudo vai me acompanhar ao longo da minha existência. Eu lembro de um atendimento em que uma tutora ela havia perdido o animal dela por conta de uma passagem acidental, algo que nós chamamos de tragédia. E naquela comunicação, naquele atendimento, ela queria saber e entender um pouco mais sobre o porquê que aquilo tinha acontecido. Porque ela estava com inúmeros pensamentos de culpa, e naquela comunicação eu perguntei se aquela alma podia falar sobre aquele final. Eu não perguntei a ela sobre o porquê desse jeito, mas eu perguntei: tu pode me explicar um pouco mais sobre como aconteceu esse teu final, sobre esse jeito que aconteceu? E a alma daquele animal disse assim para sua tutora: nem tudo que é visto com olhos trágicos na vida humana é assim para a espiritualidade. Eu sabia que eu tinha minha passagem, que a minha passagem terrena seria breve, pois eu estive encarnado para ensinar sobre ancoramento. E eu pude trazer ao coração dela a energia da sustentação, para que assim ela pudesse ir pouco a pouco em busca de desenvolver isso em si mesma. Mesmo que a nossa jornada tenha se encerrado, eu peço que olhe isso dentro do seu coração, pois eu sei que em muitos momentos você se sentiu afastada. Depois disso, esse animal adentrou num assunto mais específico e individual daquela tutora. Eu trouxe aqui um recorte um pouco mais generalista, porque não adentrou na jornada específica dos dois, mas na jornada daquele animal. E quando essa comunicação aconteceu, essa comunicação muito me marcou. Aquela frase de que nem tudo que é visto com olhos trágicos para nós, enquanto humanos, é visto assim, pela espiritualidade. Isso me marcou e eu nem sabia por quê. Mas depois de um certo tempo eu entendi. No dia que a Julieta fez a passagem, ela fez a passagem. Julieta era a minha canina de quatro patas, minha parceira de jornada. Ela fez a passagem por conta de um atropelamento. E naquele dia, essa frase me veio em mente. E eu entendi por que que aquela comunicação havia me marcado tanto. Eu também vi um processo que a gente não considera natural. A Julieta faleceu com 8 anos. Foram oito lindos anos de vida, de troca, de parceria e de muito aprendizado que eu tive com ela. E naquele momento em que a Julieta fez a passagem, uma frase me veio em mente. Eu falei para ela que eu respeitava o destino dela, mesmo que naquele momento eu não conseguisse entender e eu me abria para um dia acessar essa compreensão. Mas falar isso não foi menos dolorido. Eu vivi tempo ao tempo. O processo da passagem da Julieta gerou em mim muitas demandas, e eu, num primeiro momento, não comuniquei com ela. Eu esperei o meu coração me dizer quando que seria o momento. Além disso, além desse processo, porque eu sinto que há um tempo para tudo. E quando a gente fala de comunicar com consciências espirituais, a gente sabe que não tem um limite para esse processo. Eu me lembro também de uma vez
aonde logo quando eu comecei a aprofundar mais esses estudos e essa atuação com a comunicação, com consciências espirituais, eu fui entendendo que isso fazia parte da minha jornada de vida também nessa terra. Eu me lembro de uma comunicação que eu fiz e no início da comunicação, a cachorrinha falou para a tutora para que ela abraçasse a árvore e que ela abraçasse aquela árvore e naquela árvore ela encontraria o sustento que ela estava precisando. E naquele momento, eu, enquanto humana, fiquei com uma certa resistência. Mas eu entendo, e se você é comunicador, eu quero te falar que às vezes as coisas podem não fazer sentido para nós que estamos fazendo a comunicação, mas nós somos um canal. Quanto mais a gente se trabalha, mais a gente se acolhe, mais a gente se ampara, mais puro, mais límpido fica esse canal. E naquela situação, eu apenas passei a mensagem. Quando eu passei a mensagem para aquela tutora, ela disse: a minha cachorrinha foi cremada, e quando ela foi cremada, eu levei as cinzas dela em torno de uma árvore. E a cachorrinha estava falando dessa árvore. Ela sabia que a tutora entenderia naquele momento o que ela estava falando. Ela sabia que esse seria o melhor caminho e o melhor direcionamento que ela poderia dar para trazer sustento para a continuidade dessa tutora. E daquele dia em diante, eu entendi esse meu lugar de canal e eu entendi o quanto, por mais que nós tenhamos as nossas perguntas para a espiritualidade do teu animal, da alma do teu animal, ela sempre vai trazer aquele direcionamento que você precisa ouvir naquele momento. E no processo do luto levantam-se inúmeras dúvidas. A culpa é um sentimento que vem com muita força. E ela vem porque depois que a passagem acontece, nós tendemos a reavaliar o caminho que foi caminhado. E uma pergunta que costumeiramente chega é: será que eu poderia ter feito mais? Essa pergunta, inclusive, uma tutora fez para a consciência espiritual, para a alma da sua parceira, através da comunicação. E se você já perdeu alguém, você com certeza já se deparou, ou não com tanta certeza, o processo é muito individual, mas você já se deparou com alguém que se perguntou se poderia ter feito mais, se fez tudo o que podia. A confusão mental faz com que esses devaneios surjam em nossa mente. E se você está vivendo esse momento e esses devaneios estão surgindo na tua mente, eu vou te trazer agora uma colocação que é de uma alma para sua tutora, mas que também pode ser direcionadora a você, porque ela está falando através desse saber espiritual, para que você possa se sentir abraçada caso você esteja vivendo esse momento. Essa alma desse animal falou para sua tutora o seguinte: quando na vida você entregar o seu melhor, não há mais o que fazer. Porque fazer mais é por vezes ir além do que é amoroso consigo mesma. Você faz o seu melhor. E bem, lembra de viver ao longo dos próximos dias fazendo isso, o teu melhor. Porque cada dia é uma experiência única. E o teu melhor em um dia é diferente do outro. Assim como com nós, você fez o teu melhor com ela e comigo, e nós entendemos isso. A cachorrinha, a alma desse animal, falou essa frase de você fez o teu melhor com ela e comigo, porque inclusive a tutora tinha um questionamento com relação a duas caninas. Ela havia feito um cuidado de uma parceira de vida dela e ela achou em algum momento, depois ela foi me falar sobre isso, que ela fez mais pela primeira canina quando comparada com a segunda. E então, a comparação também é um fator que vem quando nós vivenciamos um luto. E além dessa frase, a alma daquele animal ainda complementou. Ela disse assim: quando fazemos o nosso melhor, é diferente do que fazer mais ou o máximo, pois o melhor é algo que vem da alma. Eu estou abastecida com o que recebi, pois eu encontrei em mim tudo o que eu precisava através do nosso contato. E eu desejo que você possa fazer isso, encontrar em si algo lindo, construindo algo com tudo que você recebeu. Eu amo muito você. Olha que lindo e que potente o que ela fala. Em especial, hoje eu falo como alguém que vivenciou esse processo de luto, porque o nosso melhor é de fato diferente.
num dia e no outro. Às vezes o teu melhor é 10%, às vezes é 20%, às vezes é 100%, às vezes é 70%. E a caminhada do luto, ela é muito individual. O luto é um processo existencial que vai nos acompanhar enquanto nós nessa terra estivermos. Por isso que esse movimento acontece dentro de nós, como a imagem lá da introdução, uma onda. A gente vive momentos de compreensão, de aceitação, de leveza, de felicidade, e a gente volta para trás. Falava-se muito sobre as fases do luto, sobre esse processo de viver o luto como uma jornada de descida, mas hoje já se tem clareza de que não existe essas fases como acontece. Até eu quero que você analise isso fazendo referência à imagem de uma lua no céu e da onda indo e voltando. O luto muitas vezes era referenciado como a lua, como um processo cíclico com suas fases, onde a gente passa pela raiva, pela negação, pela depressão, depois vai para aceitação e vai melhorando. Mas na verdade a gente vive todas essas sensações e sentimentos às vezes num mesmo dia. Por isso, o processo do luto é como uma onda. Se você tem dias onde você está muito bem e depois você volta para trás e se sente triste e chora, isso é natural dentro do processo do luto. Quando nós perdemos alguém, em especial quando a gente fala da perda de um animal, a perda de um animal em algumas situações entra como um luto não reconhecido, porque nem sempre a gente pode falar sobre isso. Isso é uma coisa que eu escuto muito dos meus pacientes, das minhas alunas e até mesmo das minhas mentoradas, quando os pacientes chegam até elas, esse espaço de não valia, de essas pessoas não se sentirem reconhecidas na sua dor. A tua dor, se você perdeu um animal, a tua dor é legítima, ela é tão legítima quanto a dor da perda de um ser humano. E uma vez um paciente meu me falou me marcou muito essa colocação dele, porque ele estava sentindo culpa por se sentir assim. Ele disse: a dor da perda do meu animal foi tão profunda, eu não me senti assim quando eu perdi minha avó. E a minha avó era muito importante para mim. E ele me falou isso com um certo teor de culpa. E eu expliquei para ele que cada animal, cada ser, cada vida que entra em contato com a nossa vida tem o seu lugar. E não há como comparar as dores e as sensações que a gente sente. A gente só precisa respeitar o nosso momento. Ele falou até como se fosse errado sentir o que ele estava sentindo. Mas se você já passou por esse sentimento, eu quero te dizer, não há erro quando nós falamos de emoções. Só você sabe o que você passou, a mudança que esse animal gerou e todo o impacto que ele tem na tua trajetória e na tua vida. A comunicação, ela pode ser uma luz no caminho, mas ela não é a caminhada toda. Ela é uma luz porque ela traz clareza, tanto no processo de luto antecipatório, quando você está com um animal que está vivendo uma doença, quando você está com um animal que está passando por esse processo de passagem, porque aí nós olhamos de você que está cuidando. Porque quem cuida de quem cuida precisa desse amparo. Se você cuida um animal, você precisa desse amparo. Se você atua com esses animais e viver a dor e a perda é muito intenso para você, você precisa se acolher. É importante que você tenha um espaço de dar espaço para todas essas emoções que chegam quando um luto acontece. Além disso, além de todas essas questões que eu trouxe para você sobre as fases do luto, sobre esses movimentos, validar as tuas emoções é um espaço que você pode fazer de honra a você. Quando eu vivi a passagem da Julieta, isso gerou em mim muitas demandas, em especial por ter sido um processo trágico, né, não natural, e naquele momento em que eu vivi a passagem da Julieta, uma frase, além daquela frase que eu já citei, me veio em mente, que é: não leve isso para o lado pessoal, porque não é algo com nós, não é algo com a minha história somente. Aquele animal tem a própria jornada de vida dele. A Julieta tinha a própria missão de vida dela. E eu entendo que não houve um abandono. Eu não deixei ela e nem ela me deixou. Ela apenas seguiu o seu curso. O corpo dela teve um fim, mas a alma dela continuou. Na semana seguinte à passagem da Julieta, eu comecei a escrever, tô com meu caderno aqui, eu comecei a escrever para dar vazão para as sensações que estavam vindo para mim.
E desse processo eu escrevi um poema. Naquele momento eu senti que a espiritualidade falou através das minhas sensações. E eu quero ler esse poema para você, porque esse poema descreve muito da maneira como eu entendo um final. O poema que eu escrevi, a reflexão que veio é a seguinte: é como se dentro de cada um de nós houvesse um jardim. Algumas trocas são adubo que te fazem florescer ainda mais. Outras são daninhas que crescem, pois já estavam ali, ou foram nutridas por sentimentos de baixa vibração. Outras são flores que vêm para enriquecer a beleza do nosso jardim. Quando uma morte, uma passagem acontece, as flores que eu deixei no teu jardim também morrem, mas as que você deixou no meu continuam vivas em mim. Eu as cuidarei e dessas flores farei mudas, para que tu sigas viva no jardim de outrem. E assim, quando o meu jardim também se transformar em luz, que o aroma das nossas flores siga levando vida a quem precisar, porque eu continuo aqui. Eu te convido novamente a respirar. E eu quero finalizar esse nosso encontro trazendo a primeira frase que a Julieta me trouxe quando eu fui entrar em contato com ela. Na comunicação com a Julieta, ela me convidou a olhar para esse processo e para a continuidade. E com uma frase, ela me fez ver a morte com olhos totalmente diferentes. Ela disse: com os olhos abertos não poderá mais me ver, mas com eles fechados poderá sentir que enquanto tu viver, eu verei a vida de dentro de ti. E talvez você também seja hoje um mosaico de todos esses amores e de todas essas experiências que você viveu com os animais, com as pessoas e com as histórias que foram importantes na construção do ser que você é hoje. Quando você me vê, você olha todas essas pessoas que hoje já não estão mais aqui. E quando a gente olha para a vida dessa maneira, a gente entende que sim, o final aqui na Terra ele acontece, mas o amor continua vivo. E como eu entendi, quando eu entendi, eu até escrevi aqui nesse caderno algumas outras sensações que eu acessei e que me vieram, é que a morte me relembrou que, de fato, o nosso corpo, o corpo que carrega a minha alma, ele é finito. A morte me lembra que a vida é feita de ciclos e que para a vida existe um início, um meio e um fim. Para uma alma existe um início, um meio e um para sempre. E no meio disso tudo, eu entendi que o amor é alma, porque findam-se ciclos, mas o amor não. Eu desejo que com essa palestra e essas reflexões que vieram, você sinta esse amparo e esse direcionamento, entendendo que a espiritualidade, por mais que ela aconteça no sutil, ela traz sustento e movimento para a nossa vida no hoje. Quando a gente fala de espiritualidade, por mais que a gente não veja, a gente sente o movimento que ela gera na nossa jornada de vida. Que nós possamos trazer e viver cada vez mais com essas sabedorias e com esse conhecimento em nossa vida. Eu preparei um material muito amoroso para te trazer sustentação e para te trazer amparo. E eu vou te convidar a entrar no meu Instagram, @KathleenHoff, e comentar acolhimento na minha última publicação ou me mandar por direct, para que eu possa te enviar esse material, para que você possa ter ainda mais, além de todos esses acessos e todos esses direcionamentos que você recebeu, um amparo e um afago individual, para que você possa se acolher. Sou muito grata por você estar aqui, pela tua vida e pela tua disponibilidade em aprender, em deixar chegar esse assunto que é tão precioso e que traz tanto movimento na nossa vida. Obrigada, obrigada e obrigada.